Bom dia, pessoal, ouvintes da Rádio Maresia de Torres, certo? Estamos iniciando uma programação inaugural, o nosso primeiro podcast, transmissão ao vivo pela rádio agora, certo? E posteriormente também estaremos divulgando através da rede social YouTube, certo? Então vamos lá. Estamos hoje com a presença de João Alberto Pimentel. Ele foi militar do Exército por mais de 10 anos e sindicalista por mais de 2 décadas. Está correto? Sim, Muito bem. Que a coisa funciona, quem sabe faz ao vivo, né? sim. O assunto abordado de hoje é então sobre o seu tema mesmo, que é o forte é o sindicalismo e a criação do PT, correto? Então a primeira pergunta, poderia me falar alguma coisa sobre o tal? Em primeiro lugar, cumprimentos a tio Paulo Renato e à Rádio Maresia e o podcast criado e aos ouvintes. A UTAL é a Universidade dos Trabalhadores da América Latina e fica situada em Santo Antônio de Los Teques, na Venezuela. E ela tinha uma ligação umbilical muito grande com o Partido dos Trabalhadores. E foi por aí que, na área sindical, onde eu convivi por mais de 2 décadas, que eu conheci os meandros da criação do PT, na década de 80. Entendeu? E lá pela década de 80 se criou o PT, e o PT se criou sem dinheiro. Então, qual foi a tática adotada pelo PT? Bom, primeira coisa, nós temos que criar o sistema dominó. Então, você colocava um dominó em pé do lado de cada um, e o primeiro dominó eram aquelas associações, sindicatos de pequeno porte, que eles precisavam tomar posse, se apoderarem da direção, por bem ou por mal. E de posse dessas pequenas associações, sindicatos e demais instituições sociais, clube de mães, tudo, eles acessaram os cofres dessas instituições. Então, a partir daí, passaram para o segundo estágio. Qual era o segundo estágio? Eram as instituições de médio porte, já as de pequeno porte já haviam sido tomadas. E assim sucessivamente até chegarem as de grande porte, e até hoje está aí institucionalizado na esfera sindical, na esfera federal, as estatais, fundos de pensão, onde são todas, praticamente 99,9% dominadas pelo Partido dos Trabalhadores, que estão de posse dos cofres. Dentre essas aí se inclui, por exemplo, a Lei Rouanet, que foi muito bem criada para incentivar a cultura daqueles menos afortunados, que desvirtuou e hoje é o ninho de uma elite, eu sempre chamo de elite merengue, porque é uns falsos intelectuais que vivem do dinheiro público. Além disso, ainda ganham para se apresentar e cobram o ingresso do povo. É por aí a coisa. E como relação ao tal, no desenvolvimento do nosso papo aí o PT foi criando, foi desenvolvendo, começou a se criar, e o monstro foi se criando. E nesse interim, eu fui abordado, então eu era fundador e presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul, Sindites, e o nosso sindicato começou a ter uma certa relevância em nível estadual e também nacional. Nós circulávamos cerca de 120 mil jornais gratuitos em todo o país. Então fui convidado a fazer um curso, cerca de 30 dias, na Universidade dos Trabalhadores da América Latina, na Venezuela. E a intenção principal, logo percebi quando lá chegamos, era fazer lavagem cerebral. As aulas começavam de manhã cantando o hino dos trabalhadores, e aquilo ali me deixou de cabelo em pé.
E a partir dali houve fatos, inclusive, que depois nós podemos abordar. Sim, sim. Sim. É um absurdo, né? Isso, né? Lavagem cerebral, né? Sim. Houve uma ocasião, inclusive, assim, informal, no intervalo, o reitor dessa universidade, ele nos explicando acerca do Lula. Então, já o Lula dirigente sindical maior do PT. Diz ele, pois é, vocês acreditem, nós entregamos para ele aqui uma maleta, tipo executivo dessas, metálica, carregada de dólares. Ele levou aquela maleta e nunca mais nos deu satisfação do dinheiro do que fez. Esse dinheiro era também uma vertente financeira do PT. O PT não foi criado só com o dinheiro. Mas uma pergunta, levou Sim. só a maleta ou levou a caneta também? Pois é, não dava para deixar nada perto dele. Aí o que aconteceu? Ele levou essa maleta, mas o PT, os seus recursos não eram só de instituições, vinha de fora também, da Bélgica, principalmente da Bélgica, e também de entidades sindicais norte-americanas, que aportavam dinheiro para sustentar o PT. Com isso, o PT foi se criando e dominou as instituições todas no Brasil, praticamente, incluindo estatais. Na realidade, o PT tem uma militância muito forte, né? Porque quem é PT não adianta, né? E o fato mais curioso que muitos desses fundadores do PT ou fizeram com boa intenção, eles não fizeram com má intenção. Dentre eles, eu vou citar um exemplo, foi o economista Paulo de Tarso Venceslau, que denunciou para a direção do PT o que o então amiguinho do Lula, Roberto Teixeira, fazia nas pequenas prefeituras onde o PT dominava em São Paulo, indo em cada prefeitura e achacando essas prefeituras dos prestadores de serviço para que extorquissem dinheiro dos prestadores de serviço, porque o partido precisava de dinheiro. E dentre essas prefeituras, a que deu maior incomodação foi a de Santo André, do ex-prefeito Celso Daniel, assassinado, né, coincidentemente. E o resultado disso é que o economista, além de não ter sido ouvido pela direção do PT, porque ele meteu o dedo no ninho dos marimbondos, ele foi expulso, simplesmente foi expulso. E me fala uma coisa, João Alberto, referente à administração do PT atualmente sendo liderado pela esquerda, o que tu pode me falar a respeito disso? O PT, ele nasceu com um discurso ideológico muito bonito e muita gente inocente embarcou. E na época da fundação, eu fui convidado no Rio Grande do Sul, era instrutor da Fundação Glória do Trabalho e outras entidades, a ajudar a fundar o PT. E eu recusei porque já achei o nome discricionário. PT, Partido dos Trabalhadores, isso significa dizer que se eu não for do PT, eu sou vagabundo? Sim. Então, não cola esse tipo de coisa, né? E eu, por mais que eu tivesse amigos que foram para esse caminho, para mim foi lamentavelmente, foi uma previsão que eu não gostaria de ter tido. Tudo que eu previ naquela época se confirmou com o decorrer dos anos. Inclusive, como é que tu vê a economia atualmente? Pois aí voltamos para a situação atual. O discurso permanece sempre o mesmo. Nós pegamos um país destruído, nós vamos reconstruir esse país, só que desses anos, eles estão aí há mais de 10 anos, quase 20 anos na presidência e sempre com o mesmo discurso. E, em outras palavras, eles necessitam desse discurso, eles precisam que, de um lado, fazendo o discurso de reforma e, de outro lado, vendo o povo sangrar e na miséria, porque é dali que vem o mote deles, eles sobrevivem dali como mosca na tampa do mel. Eles precisam dessa situação. O dia que o povo começar a ficar esclarecido, tiver um bom senso crítico, eles perdem a votação, aí o povo vai ver quem eles são na essência.
Aí o que vai acontecer? Esses bonitinhos aí, essas amantes, tudo aí, vão perder os seus discursos. E aí, velho, o que está acontecendo no mundo hoje? Toda a direita está avançando porque ela vive de trabalhar, fazer. Bom, eu vou fazer aquela estrada. Ele vai e faz. E não de discursinho. Isso que está acontecendo. Me diz uma coisa, atualmente no mundo aí, a esquerda ela teve uma queda com os Estados Unidos e a Argentina. O Milei, né, que assumiu na Argentina, e o Donald Trump nos Estados Unidos. Como é que tu vê a perspectiva da direita no Brasil para 2026? Quais as perspectivas que a gente pode aguardar? A rigor, agora veio esse escândalo da USAID, também, quando caiu na mão da esquerda, foi desvirtuada. Aliás, tudo que é criado na mão da esquerda é desvirtuado, vem com boa intenção, mas é desvirtuado, onde choveu rios de dinheiro para essas ONGs que ajudavam a minar o governo Bolsonaro. Eu, pessoalmente, tivesse na presidência da República, no lugar de Jair Bolsonaro, eu acho que eu dava um tiro na cabeça, porque não foi possível governar um país com o inferno que tornaram os 4 anos do presidente. O STF, a pedido de qualquer partideco aí, partido de minorias, se tornou maioria, mandando no Brasil. A primeira coisa que aconteceu na posse de Bolsonaro foi uma ex-ministra do STF entregar o livro da Constituição para ele, como se dissesse: olha, está aqui a Constituição, ou tu obedece ou vai ter para ti. Ele obedeceu e não adiantou, teve para ele mesmo. Aí começou a perseguição. Partiu dali do início, quando ele nomeou o Ramagem delegado da Polícia Federal, e o STF proibiu, porque era muito amigo dele. Hoje nós temos o Flávio Dino, que era amiguinho de Lula, está aí o comunista ministro. E temos o Lewandowski, que pulou do STF para ministro da Justiça. O que tu quer mais? A perspectiva, só completando, Renato, para 2026, é que, se não houver vigilância aqui para 2026, a esquerda vai ganhar sempre as eleições. Por quê? Porque ela é muito inteligente. Ela trabalha como uma panela de pressão. Se a pressão é muito grande, ela alivia. Alivia a pressão como? Deixa fulano, beltrano ganhar em algum estado, mas a eleição majoritária é dela. Porque nós não temos voto material. Nossas eleições não têm voto material, tem o voto virtual. E qual é a apuração? A apuração também não é material, a apuração é virtual. Então, como é que tu vai fiscalizar o que eu faço se eu não faço material, faço virtual? Que tipo de conferência vai ter? Então eles vão ganhar sempre, né? De uma maneira ou de outra. Então pode-se dizer que o Brasil, sendo um país continental, com mais de milhões de habitantes, é comandado atualmente por uma minoria, né? Exatamente, foi. Isso aí não se chama ditadura? Ditadura da minoria, avalizada por o Tribunal Maior, que é o STF. Agora, imagine você, um cidadão comum que cometeu uma infração, não importa a natureza da infração, um delito qualquer. Aí você vai julgar direto para o STF, como a senhora essa que usou aquele batom inflamável que podia queimar todo o ministério quando escreveu Perdeu Mané, está lá cumprindo 17 anos de prisão. Isso é um absurdo. É um absurdo, não existe isso em qualquer meio jurídico. Quer dizer, o processo legal não existe mais no Brasil. Não existe mais o processo legal. Então, como é que você vai ficar, você cidadão civil? Mãos atadas. Sim, o STF manda a Polícia Federal te prender e depois te condena, e tu vai recorrer para quem? Se o STF é a última instância. Quando o duplo grau de jurisdição manda que você seja julgado pelo juiz de primeira... o juiz de primeira instrução lá, que era de primeira instância, para depois, se precisar, você recorrer à segunda instância e, por fim, recorrer ao STF, ao STJ. Dessa maneira, não. Então, a desculpa agora, quando indiciaram Bolsonaro, que não tinha mais o foro privilegiado, foi que, dentre os denunciados, estava lá Ramagem, que era deputado e que possuía foro privilegiado. Então, por consequência, os outros vão junto com o Ramagem.
e vão direto para o STF, para as mãos do ditador. Então, o dito lema que existe na direita, Deus, Pátria, Família, atualmente dá para se dizer que não existe. Não, sempre para nós que pensa assim, eu convivi com o sindicalismo por mais de 20 anos e fui um dos organizadores e coordenadores de 2 congressos nacionais de trabalhadores da indústria e comércio em Brasília. E a gente sempre tem esperança, porque Getúlio Vargas já dizia assim, pior que você viver com um fiapinho de esperança é você viver sem esse fiapo de esperança. E eu creio que com esses ventos de mudança que está acontecendo, não só aqui, como exemplo nós vimos domingo passado na Alemanha, o conservadorismo ganhou disparado nas eleições, haverá muitas modificações na Alemanha, que já está cansado dessa agenda woke, como no Brasil, você não assiste mais filme, não assiste mais coisa nenhuma, onde a predominância e a ditadura de uma minoria mandando na grande maioria. Pois então, seu João Alberto Pimentel, então, dando sequência ao podcast, vamos falar então a respeito do que nós estávamos falando sobre milhões de brasileiros. Os milhões de brasileiros que foram às ruas, né? E reivindicaram mudanças e na realidade com o governo comunista, né? Como nós estamos passando. Como é que você vê essa situação? Existe um fundamento, o povo, milhões de brasileiros almejando mudança, onde uma minoria é que manda. Como é que vê essa situação? Em todos os estados e municípios, praticamente, do Brasil, milhares de pessoas foram às ruas, milhares, e exigindo mudanças, para que seus eleitos, aqueles deputados, senadores, promovessem as mudanças. E aí nós enfrentamos um outro problema, eu vou já citar, é a ditadura da minoria. Milhões de pessoas estão na rua e uma minoria entra com ação no STF e muda uma decisão do Congresso. O exemplo prático disso aí é o plebiscito que foi feito sobre o armamento e que o povo votou majoritariamente a favor. O STF quebrou, derrubou. Outro é o voto impresso, porque hoje nós temos o voto virtual e temos a apuração de votos também virtual. O que aconteceu? O Congresso votou a favor do voto impresso. O que o STF fez a pedido de uma minoria? Foi lá e derrubou também. Então nós vivemos hoje uma ditadura da minoria. Isso é o que está acontecendo. Certo. E o dito lema, Deus, Pátria, Família, o que me diz a respeito? Esses valores aí ainda existem? Ou são valores impostos pela direita e a esquerda está fazendo alguma coisa sobre essa questão de família, Deus, pátria? Porque há um tempo atrás das escolas foi retirado crucifixos, né? Já há bastante tempo, então as escolas já não usam mais nada relacionado a Deus. Como é que tu vê essa situação aí entrando em decadência, referente a Deus, pátria e família, valores familiares? A Constituição brasileira diz que o Brasil é um Estado laico. Até aí nada demais. O que a Constituição não diz é que uma minoria não pode determinar o que se deve fazer ou não deve. Isso não existe na Constituição. Então, se eu tenho um colégio onde eu quero colocar o crucifixo na parede com a imagem de Jesus, não é uma minoria que vai fazer que eu tire. Então isso não é democracia, não é o Estado laico. O Estado laico decide que você escolhe a religião que quer cumprir. A agenda woke, que está aí infernizando a vida, e agora com esses novos ventos que surgiram na Europa e nos Estados Unidos, principalmente no norte, essa agenda woke está fadada a sucumbir. Ela vai terminar, porque não existe filme, não existe qualquer coisa que tu não assista hoje que não tenha a ditadura da minoria. Tem que ter o espaço woke.
Agora nós observamos até o ministro do STF autorizando escola no estado de São Paulo. Aqui agradeço a Deus, eu menciono o nome de Deus. Onde é que nós andamos? Então agora o ministro que diz que quem deve agradecer a Deus ou não, usar a palavra de Deus é ele. Mas a que ponto nós chegamos nesse país? É um absurdo, né? Teria mais alguma exposição? Tu havia tocado nos termos das Forças Armadas e eu só queria dizer o seguinte: nós saímos constrangidos dessa história toda por causa de uma cúpula de generais que mentiram, nazistas, mentiram ao povo que subissem nos ônibus, nas manifestações que seriam levados para um local seguro, e ao invés disso levaram para um campo de concentração onde o senador Marcos Duval visitou, e tem um vídeo em que ele menciona o cheiro de urina, de fezes, num ginásio de concentração com milhares, quase 2.000 pessoas, entre crianças, idosos, e a revelia, tipo de um campo de concentração nazista mesmo. Essa cúpula militar, e da qual durante mais de uma década eu fui militar do Exército, e hoje, honradamente, eu fui escolhido como orador do encontro anual do pessoal de comunicações do Comando Militar do Sul, do Geraldo Santana. Eu disse abertamente que, lamentavelmente, nos sentimos constrangidos. Não por causa dessa cúpula que fez esse tipo de ato nazista, mas porque nós cumprimos a nossa parte. Eles é que não. Eles é que se tirarão o peso da história e terão os seus filhos, familiares e amigos a dar a satisfação da sociedade desse ato nazista que cometeram. Esse sim, mas nós não. E eu até lembro, como dizia o falecido Getúlio Vargas, pior do que viver com um fiapo de esperança, Renato, é tu não viver com esse fiapo. Aí sim, aí tu tá acabado. Porque aí você não tem a visão do amanhã, a janela do dia de amanhã está fechada. Então aí sim, você está acabado para a sociedade. E se nós quisermos mudança, nós temos que botar na cabeça que o poder emana do povo e em nome dele é exercido. Não é meia dúzia de ministros que vai dizer que uma sociedade, uma nação inteira tem que caminhar naquela direção e que eles vão recivilizar a sociedade. Onde é que já se viu isso? O que eles se acham? Deus, donos da verdade? Em que país nós andamos? É verdade. João Alberto Pimentel, então, eu agradeço em nosso nome, do pessoal da equipe da Rádio Maresia, ouvintes, certo? Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, encerramos então o nosso podcast. Quer mais alguma palavra de encerramento? Eu quero agradecer o convite da Rádio Maresia e do podcast e dizer que eu estarei sempre à disposição para debater, e aceito que digam aqui meus depoimentos e que me vençam se puderem, mas com argumento, porque na força de uma minoria não vou conseguir. Tá ok. Estaremos entrando agora com a nossa programação novamente no ar. Obrigado aos ouvintes e bom dia.